Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. E como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. E vamos então buscar um lugar de recolhimento interno para fazermos a nossa prece. Nós sempre iniciamos as nossas tarefas com uma prece, porque a prece é uma ferramenta que nos auxilia a sintonizarmos ainda mais facilmente com esses abnegados benfeitores. Nos torna mais receptivos aos esclarecimentos das reflexões que receberemos. Então, vamos tranquilizando as nossas mentes, serenando os nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos para uma maior concentração. Vamos sentindo a energia amorosa dos nossos anjos guardiões que já se acercam de nós, já nos auxiliando em nossas necessidades. E assim nós agradecemos a Deus por mais um dia de vida, pela oportunidade abençoada que Ele, em sua infinita misericórdia, nos concedeu novamente de estarmos aqui reunidos para mais um momento de aprendizado, sempre com a figura doce e amorosa de Jesus em nossas mentes, em nossos corações. E neste momento, vamos sentindo a presença desse nosso irmão, nosso divino Jesus, presente ao nosso lado, nos envolvendo com seu carinho, com a sua paz, com o seu equilíbrio, com o seu sorriso fraterno. Confiemos na sua presença, como Ele mesmo nos ensinou. Onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele ali estaria presente. E confiantes do amparo desse amigo e de sua imensa equipe espiritual que nos acompanha ainda mais de perto, nós vamos para as nossas rogativas, para as nossas vibrações. E nós fazemos isso em forma de agradecimento pelo muito que nós recebemos, muito consolo, muitos esclarecimentos ao longo das reflexões. E podemos sim, através do nosso pensamento, que é uma energia viva e atuante, enviar uma boa energia, os nossos bons sentimentos, àqueles que sabemos estar mais necessitados. Então eu os convido a elevarmos o pensamento, unirmos os nossos melhores sentimentos, mentalizando a figura doce do nosso amado Mestre Jesus, nosso irmão maior, e vamos mentalizando o nosso planeta Terra, esse imenso globo azul, que a paz e que o amor do Cristo possam chegar em todos os cantinhos deste planeta, em especial aos locais que nós sabemos estar passando por situações de grandes conflitos emocionais, conflitos armados, que a paz do nosso Mestre Jesus consiga tocar fundo no coração dos governantes, dos líderes dessas nações, para que eles sintam o amor divino ao seu redor e a responsabilidade que eles também possuem na condução das populações que estão sob sua responsabilidade, com respeito, solidariedade e fraternidade. Vibremos. Vamos agora trazer essa mesma energia intensa de amor, de paz e de equilíbrio ao nosso país. Vibremos pelo Brasil, que toda a nossa população sinta igualmente esta paz, este amor do nosso Mestre,
em especial a tantos que vivem em situações de vulnerabilidade, pessoas que estão residindo nas ruas, pessoas que enfrentam grandes desafios com a saúde mental, dependentes químicos, pessoas que necessitam de um maior suporte energético vibratório. Vamos envolvendo esses irmãos com todo o nosso carinho, que eles tenham fé e confiança no amparo divino que recebem a todo instante. Vibremos. E assim agradecemos por mais esta oportunidade abençoada de aprendizado, pelo amparo recebido, e pedimos-te, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Sol nas Almas, escrito pelo médium Valdo Vieira, ditado pelo espírito do André Luiz. Tem como título Ingenuidade e Otimismo. O que é otimismo? É a capacidade de aceitar as coisas da melhor maneira possível, mas, veja bem, mas sem sermos ingênuos. Nós temos que saber discernir com muita atenção o que é benéfico e o que é ilusório, o que é bom e o que não é bom, porque devemos, Todos nós sabemos que nós devemos examinar do melhor modo possível tudo que está em volta, sempre sem cair na enganação do outro. O outro, às vezes, disfarçado, nos engana, nos atrapalha, no sentido de fazer-nos iludirmos, porque tem pessoas que, a pretexto de bondade, parece que é tão bom, parece que está mostrando a sinceridade, declarando, mas essas pessoas declaram assim, enxergar pedras por flores, E por isso é preciso perceber as coisas dentro da real observação. Cabe a nós fazermos isso. Nós é que temos que fazer esse discernimento, onde possamos saber o que é o belo do real bonito, Às vezes o belo é maravilhoso, mas às vezes tem um bonito disfarçado. Somos nós que temos que ter esta percepção. E otimismo é não proceder com ilusão por algo enganoso, porque na atividade espiritual não é bom caminhar de maneira cega, achando que tudo é doçura, inundados com o fio de mel, sem ter a percepção de que o mal também, isso é muito importante, gente, que o mal também às vezes se disfarça em pseudo-gentileza, quer dizer, o mal parece que é tão bom, parece aparentemente ser algo maravilhoso. Por isso não devemos condenar pessoa alguma, por mais difíceis que se mostrem, e nunca devemos laurear, honrar, a astúcia do outro. Às vezes a gente não percebe, então vamos fazer essa grande observação, essa percepção e aprovar também aquilo que não é bom. Nós é que temos que saber discernir sobre essa situação. E percebemos que os problemas da Terra, na nossa encarnação, nós encarnados aqui, e os desafios da regeneração estão em nós, dentro de nós, E ao redor de nós também, exigindo-nos entendimento, vigilância, sinceridade,
e a capacidade de ver tudo isso na perspicácia. Sorrir sempre e abençoar sempre, mas veja bem, discernindo sempre e corrigindo sempre. Assim que a gente percebe o erro do outro ou da gente, nós temos que nos corrigir. E associando energia, né, aquela firmeza e ao mesmo tempo a brandura, aquele amor com muita clareza. Portanto, gente, o otimismo não é ingenuidade, aprenda bem isso. É o processo de auxiliar, seja algo fazendo ou consertando alguma coisa que você percebe que isso não é um bom caminho e a partir disso então a gente vai corrigindo do melhor modo possível dentro da gente, porque a transformação interna é nossa, mesmo que tudo lá fora de uma forma enganosa, nos apresente como se fosse tudo maravilhoso. É maravilhosa a vida, mas o que o outro faz nem sempre nos leva ao caminho de uma grande transformação, sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. Pessoal, nós que somos espíritas cristãos e que estudamos a obsessão espiritual de forma mais detida e sistematizada, temos mais informações tanto sobre os espíritos obsessores como sobre a obsessão. Agora, quando vocês pensam em um obsessor espiritual, vocês imaginam que este seja um espírito mais para bobo ou mais para esperto? Mais para alguém que esteja gastando o seu tempo em fazer o mal de forma mais aleatória ou mais para alguém que esteja focado e muito organizado nos seus propósitos? Gente, um dos problemas mais sérios na resolução de obsessões espirituais, que são bem pesadas e que são bem tristes, quando a pessoa chega ao centro bem mal por conta de uma obsessão, é justamente o fato de que a organização de espíritos que ainda se comprazem no mal é muito subestimada pela maioria das pessoas. O nível de organização, de método, de foco que alguns obsessores têm é muito maior do que nós imaginamos. E é por isso que nos trabalhos, e eu estou falando aqui de forma ampla, é por isso que nos trabalhos de desobsessão também precisa haver por parte daqueles que querem a luz, que buscam o bem, é preciso haver muita organização, muita vontade e muita persistência. No livro Ação e Reação, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier, de autoria do espírito André Luiz, nós vemos uma técnica de obsessão muito perspicaz com a qual a gente deve ter muito cuidado. Vamos prestar atenção nessa parte porque essa é uma técnica muito utilizada pelos obsessores, eles treinam para isso e é possível que vocês já tenham passado por isso, ou estejam passando por isso, ou conheçam pessoas que estejam inseridas nesse contexto. A técnica, ela consiste basicamente no seguinte: o espírito obsessor leva para a casa da sua vítima encarnada muitos espíritos com a mesma atitude mental negativa, para que esse pensamento ruim, deletério, negativo, seja muito reforçado e a vítima só pense naquilo. Eu vou dar o exemplo do livro. Um homem, um senhor que era muito avarento, estava sofrendo uma obsessão de um inimigo que ele prejudicou em vida quando estavam ambos encarnados. E essa vítima, nessa vida, esse obsessor desencarnou, tornando-se esse perseguidor. E esse perseguidor, sabendo que a avareza era o maior ponto fraco da vítima, encheu a casa desse senhor, que ainda estava encarnado, de espíritos avarentos, para que essa atitude mental fosse reiterada 24 horas por dia e para que ele não saísse disso.
É por isso, gente, que em alguns momentos do Evangelho, Jesus lindamente traz para nós a ideia de uma legião de espíritos, ou de muitos espíritos rondando a mesma pessoa. Até a gente tem que tirar um tempo para conversar sobre esses momentos. Nesse tipo de obsessão, pessoal, são necessários muito auxílio, muita força de vontade e muita honestidade, porque os espíritos obsessores vão agir sobre o que eles chamam no livro de desejo central da vítima. Então, eles não vão reiterar qualquer tipo de pensamento. Pelo contrário, eles vão reiterar justamente um ponto fraco, para que a pessoa fique ainda mais obcecada por aquilo. Há, em outros livros do André Luiz, outros exemplos que são muito elucidativos, como pessoas que estão excessivamente ciumentas sem saber que existem ali muitos espíritos que são dirigidos por um obsessor para que ela só pense naquilo. Há o caso de uma senhora que começa a ficar fixada na ideia de traição. E toda vez que essa senhora desdobra pelo sono do corpo físico, os seus obsessores a levavam para ficar falando sobre essas traições por parte do marido, traições que nunca existiram. Isso também acontece com vícios, com vaidades, com egoísmos e com vários outros tipos de desejo central que vocês podem imaginar. Para nós finalizarmos a conversa, fica evidente a nossa necessidade de amar ativamente, de ter foco no amor. Por isso Jesus nos falou abertamente sobre isso em vários momentos do Evangelho. Sabe aquela história muito batida de que quando nós tentamos não pensar em um elefante roxo, a nossa primeira ideia, a nossa mente vai diretamente para aquilo, justamente para um elefante roxo? Da mesma forma como o nosso Cristo sempre compreende as nossas dificuldades, ele desde sempre nos aconselha carinhosamente a focar no amor, na caridade, no trabalho, nesse trabalho maravilhoso do bem. E nessa estrada luminosa, tendo foco no bem, nós vamos encontrar a libertação dessas relações que não fazem bem para nós.